Olá, sejam bem-vindos a mais esse encontro sobre a obra do José Saramago. Nós estamos conversando sobre O Ano da Morte de Ricardo Reis e este é o quarto e último encontro, o último por enquanto, né? Sobre o escritor José Saramago e mais especificamente sobre a obra O Ano da Morte de Ricardo Reis. Bem, em nosso último vídeo nós comentamos alguns aspectos do livro, falamos a respeito das condições de publicação, da história que se esconde por trás do enredo, né? E nesse último encontro eu vou lançar para vocês alguns temas que nos são trazidos na obra O Ano da Morte de Ricardo Reis, que são bastante relevantes para a nossa reflexão na perspectiva do estudo do José Saramago. Bem, o texto relata uma história fictícia, né? É uma história criada pelo Saramago em torno da figura do heterônimo do Fernando Pessoa, o Ricardo Reis, que é um médico que viveu no Brasil e então estaria voltando para Lisboa quando soube da morte do próprio Fernando Pessoa. Em muitas passagens do livro, o Fernando Pessoa aparece para o Ricardo Reis para questionar o Ricardo Reis sobre uma série de coisas que estavam passando na sociedade daquela época. A sociedade era uma sociedade que estava em turbulência. Portugal vivia um momento de recepcionar, de receber em suas cidades os imigrantes espanhóis, muitos deles fugindo da perseguição franquista, né? A guerra civil na Espanha estava em pleno desenvolvimento e havia muitos espanhóis que estavam fugindo da ditadura e povoando as cidades portuguesas. Esse cenário de conflito social é um cenário que é abordado no texto, é abordado no livro. Por quê? Porque Ricardo Reis se vê desafiado a essa nova conformação da sociedade. Há uma série de elementos, né, que o José Saramago coloca na narrativa. Por exemplo, há uma referência ao comportamento social. É curioso que, como um bom português, né, que José Saramago era e foi, né, ele questione a postura dos espanhóis como pessoas mais expansivas, pessoas que falavam alto, né, assim, nas reuniões sociais, e pessoas que beiravam o desagradável, né, beiravam a situação de serem desagradáveis. Por quê? Porque para ele, né, para os portugueses mais comedidos, pessoas mais circunspectas, né, mais fechadas em si mesmas, o comportamento espanhol, que é um comportamento que nós conhecemos, né, nós brasileiros recebemos também, além dos portugueses, muitos imigrantes espanhóis em nossa terra, sabemos que o espanhol é mais fleumático, né, ele é mais expansivo, e o Saramago retrata isso de uma forma bem competente. Há outros aspectos, para além das aparências, né? Tem um aspecto cultural, mas também tem um aspecto do diferente. Como que é conviver com o diferente? Então, o Ricardo Reis, né, aquele médico português, passa a conviver com pessoas que eram diferentes de si, diferentes dos seus compatriotas, dos seus conterrâneos. Há uma passagem importante no livro, na história do livro, que remete, né, que remonta, na verdade, aos primeiros momentos de Ricardo Reis em Lisboa, quando ele volta do Brasil. Ele vai se hospedar em um hotel, e nesse hotel ele conhece um pai e uma filha, né, um senhor e a sua jovem filha, que se hospedam periodicamente no hotel. Ricardo Reis passa alguns meses hospedado no hotel, até ele se mudar para uma casa alugada. E ele se apaixona pela filha desse senhor, né? O nome dessa moça é Marcenda. Mas por que eles estavam hospedados? Eles eram portugueses, os dois. Estavam hospedados lá porque a menina tinha um problema no braço, o braço paralisado. E eles vinham de uma cidade interiorana, então eles iam para Lisboa periodicamente para consultar especialistas médicos que pudessem, quem sabe, ajudar na recuperação da saúde da Marcenda. O Ricardo Reis se apaixona pela moça, embora isso nunca tenha sido assim dito, né, assim, publicamente, eles só se declaram entre si,
mas o Ricardo Reis ele procura se aproximar do pai da Marcenda, então, né? Havia um problema aí, a diferença de idade era grande, ao menos para o contexto da época, né? E o Ricardo Reis tenta ficar amigo do pai da menina, né, que vinha então periodicamente para Lisboa, se hospedava sempre no mesmo hotel, talvez consultasse sempre os mesmos médicos. E tem uma passagem curiosa que o pai da menina ele tem posições políticas um tanto quanto reacionárias. Ele dá para o Ricardo Reis um livro que é um livro que era uma espécie de uma inspiração no movimento conservador. Porque apesar da Guerra Civil ser na Espanha, é claro que Portugal, que eu comentei anteriormente, né, em outros encontros, também passava por uma ditadura, né, do Salazar, também enfrentava dificuldades e tal. Então Portugal tem uma forte tendência conservadora. E esse pai dessa menina é um conservador nato, né? Ele é alguém que foi criado na ideologia conservadora. Então ele dá esse livro pro Ricardo Reis, na esperança de que o Ricardo Reis fosse convertido à postura dos conservadores. E aquilo cria uma espécie de um dilema para o Ricardo Reis, porque aí cabe uma interpretação, uma exegese, né? uma leitura mais crítica do texto. Saramago, o autor do texto, como disse anteriormente, era marxista, comunista, enfim, ele era de esquerda, difícil rotular as pessoas, né? Mas ele tinha essa postura. E, obviamente, né, Saramago tem uma posição clara, definida, contrária aos regimes conservadores, sejam eles da Espanha, de Portugal ou de qualquer outra parte do mundo. Tá bem? Ricardo Reis, Fernando Pessoa não retrata essa figura no heterônimo. Ricardo Reis é um poeta, né? Mas o Saramago retrata o Ricardo Reis como alguém com tendências progressistas, né? E aí o Saramago, então, desenha ali, né, escreve que quando o Ricardo Reis recebe o livro do seu pretenso, possível futuro sogro, aquilo cria um mal-estar para ele. Por quê? Porque ele não tem uma posição conservadora. Pelo contrário, ele é um progressista, tem uma coloração progressista, pelo menos. Então o Ricardo Reis começa a evitar um pouco a figura do sogro, do pai da menina, né? Do pai da Marcenda, e ele, na verdade, passa boa parte do livro se correspondendo depois com ela, tentando estabelecer um contato, mas qual que é a questão aí? A questão é que existe um distanciamento ideológico entre ele e Ricardo Reis, na verdade, entre Saramago e a posição dos conservadores, né? E muitos elementos são jogados para reflexão. Outro elemento importante nessa narrativa é a questão da sociedade, né? Da hipocrisia da sociedade. Ele coloca o problema da idade, né? Ele é muito mais velho do que a moça por quem ele se apaixona. Eu estou falando muito mais, mas eu não sei, não vou mensurar isso, não vou também dizer o tanto para não levantar uma polêmica. Mas ele é mais velho do que a menina. Isso é um problema de uma sociedade assim meio, né, que vive em torno das aparências. No entanto, ele tem uma posição social, ele é médico. E isso poderia diminuir esse impacto. E aí essa questão é colocada no texto, né? Será que o fato de o sujeito possuir, né, ser detentor de uma posição social não o coloca numa condição melhor do que um outro qualquer, pura e simplesmente porque ele, né, tem dinheiro, digamos assim, tem o respeito da sociedade? E aí essas questões vão sendo levantadas e vão sendo colocadas no transcorrer do texto. Aliás, né, é o mesmo que ocorre em relação a ele e à camareira, né, que eu me referi anteriormente no encontro anterior. Ele também tem um caso amoroso com a camareira, só que não pode parecer, né? Inclusive quando ele deixa o hotel e se muda para uma casa alugada, esta mulher continua sendo a sua amante, digamos assim, só que ela não pode chegar com ele na casa alugada. Todo mundo vai ver o médico e quem é essa mulher? É de um status social inferior, então ela trabalha de empregada doméstica para ele. Então ele é amante dela somente dentro de casa. Fora de casa, inclusive quando ele se despede, ele acena de longe, fala,
né, bom retorno, pegou o dinheiro da sua jornada, né, da sua diária, para que os vizinhos ouvissem que aquela mulher era simplesmente uma empregada doméstica. Então o Saramago vai colocando essas questões, o que aparentemente podem ser tratadas como um detalhe da narrativa, mas ele vai levantando esse debate. Ele é muito pródigo muito competente nessa condição de levantar a questão entre o ser e o parecer, né? Que são questões que a sociedade, de uma certa forma, acaba valorizando bastante, né? Claro que toda a narrativa gira em torno da figura do Fernando Pessoa e do Ricardo Reis. Fernando Pessoa é um defunto, né, um fantasma, mas que não aterroriza. O Ricardo Reis, pelo contrário, lhe faz companhia, né? Tem alguns detalhes também interessantes. Por exemplo, há uma ocasião em que o Fernando Pessoa aparece para o Ricardo Reis e pede para que ele, Ricardo Reis, lesse para ele, Fernando Pessoa, os jornais, o Jornal do Dia. E o Ricardo Reis fala, mas por que você mesmo não lê, né? E ele diz, algumas dimensões da vida material vão sendo perdidas quando passamos para o outro plano. E aí o Ricardo Reis fala assim, mas então você vai esquecendo de como é que é ler, como é que fazer coisas, né, básicas? Ele diz, sim. E o Ricardo Reis pergunta, isso é bom? Ou seja, perder essas dimensões é bom? E o Fernando Pessoa responde, bom, isso eu ainda não sei. É curioso porque na voz do Saramago, né, na escrita do Saramago, isso também é uma crítica aos valores, né, coisas que nós damos tanta importância, né, nós, sociedade, colocamos rótulos e trabalhamos com estigmas, né, com rótulos, com marcas, com comportamentos, procedimentos. Isso é bom, né? Então, o Saramago questiona isso na voz do extinto, do defunto Fernando Pessoa. Claro que o texto do Saramago não é um texto assim que você fala assim, vai contar o final, né? Então aí vai estragar. Obviamente, quem pensa que vai ler um final no texto do Saramago pode desistir porque não tem final, né? Os textos são sempre, eles se retroalimentam. Toda vez que você ler o livro do Saramago, ainda que você ler o mesmo livro, você vai ter uma outra percepção, uma percepção distinta. Claro que quando o Fernando Pessoa, digamos assim, deixa de aparecer, né, para o Ricardo Reis, isso é um processo progressivo, ele vai aos poucos deixando de aparecer para o Ricardo Reis, o Ricardo Reis também vai desaparecendo, né, porque a existência dele está ligada à existência do Fernando Pessoa. E aí eu proponho, talvez o último tema para reflexão dos muitos que poderiam ser trazidos esta. Em que medida que nós existimos na representação do outro. Isso é uma coisa que o Fernando Pessoa fez muito bem, né, porque ele criou os heterônimos, e o Saramago se apropriou dessa ideia na concepção do romance. Nós existimos na perspectiva do outro, na projeção do outro. E aí o outro deixa de existir, nós também perdemos a nossa essência. É muito interessante essa abordagem que o Saramago deu ao heterônimo do Fernando Pessoa. Como eu disse em encontros anteriores, talvez esse não seja o livro mais famoso do Saramago, com certeza não é o texto que ensejou a nomeação dele, né, como Nobel de Literatura em 98, foi o Evangelho segundo Jesus Cristo. Há muitos textos do Saramago, isso quer dizer que nós não vamos esgotar as nossas análises do Saramago, que é um dos meus escritores prediletos, né, talvez um dos mais influentes na minha relação com a literatura. Nós vamos voltar a outros textos do Saramago oportunamente, mas fortemente eu gostaria de recomendar a leitura do Ano da Morte de Ricardo Reis. Essas questões que foram aqui colocadas, esses 4 encontros sobre o Saramago, certamente vão aparecer para o leitor e outras também, né? Outras questões também vão surgir. Então fica aí a nossa dica, sabendo que nos próximos vídeos nós vamos preservar essa linha histórica. Por quê? Porque
ainda que Saramago tenha escrito na década de 80, 90, né, bem a posteriori. Mas retrata os anos da Guerra Civil na Espanha. E já é possível anunciar, né, nós vamos trabalhar futuramente o Ernest Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram, e é um romance que retrata também a Guerra Civil na Espanha. A Guerra Civil Espanhola é um evento muito importante pela sua tragicidade, pelo desastre na civilização que ela representou. E talvez por estar tão colada, né, em termos históricos à Segunda Guerra Mundial, ela é quase que ignorada dos nossos manuais de história. Talvez, pelo menos, não ganha a devida atenção. Como a nossa intenção aqui é a partir da literatura, fazer uma leitura política, filosófica da sociedade, então vou aproveitar esses dois textos, né? Comecei com o Saramago e futuramente com o Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram, para que nós tenhamos assim um debate em torno desse momento tão terrível quanto marcante da história do Ocidente, que foi a Guerra Civil Espanhola, e o risco que os sistemas totalitários representam para a normalidade da vida em sociedade, que é um tema sempre muito oportuno para todas as épocas. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.